Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje, dia 7 de agosto, nós estamos caminhando já adiante, né, no nosso ano letivo, e hoje é uma data muito especial. Para nós que estamos trabalhando um projeto na escola, de reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. Hoje nós temos a lembrança da criação de uma lei chamada Lei Maria da Penha. Nós já trouxemos essa conversa para a escola em outros momentos, mas hoje a professora quer retomar com vocês, quer convidar vocês, as famílias de vocês, para dar uma olhadinha para esse assunto, para esse tema, né? Pensar que a Lei Maria da Penha é uma lei que veio para ajudar a sociedade a pensar um pouco qual é o lugar que a mulher tem dentro dessa dinâmica de vida e de trabalho, e trazer também uma certa justiça, né, em relação a algumas questões que no decorrer da história foram fazendo com que a mulher passasse por situações de sofrimento, de conflitos, de violência, tanto física como psicológica, emocional, né? Aquilo que a gente chama de violência verbal, de ouvir coisas que denigrem a imagem da mulher, da pessoa, né? E então a Lei Maria da Penha, ela vem atender um pouco essa necessidade de se fazer justiça em relação aos agressores, né? Em relação a aqueles que por acharem que eram ou que são superiores, se sentiam ou se sentem no direito de agredir, de bater, de machucar, né? E até, infelizmente, de matar. Então, a Lei Maria da Penha tem esse propósito, né? De punir, de punir o agressor e de oferecer uma certa proteção à mulher. Então, por isso a professora quis começar a aula desta data, desse dia de hoje, trazendo um pouquinho essa lembrança, essa reflexão, e que vocês sejam motivados a conhecer um pouco mais sobre essa lei e os desejos de que ela fique para nós só em termos de conhecimento, né, de estudo da nossa história, e que cada vez menos ela precise ser aplicada nas realidades das nossas comunidades, das nossas famílias, tá bom? Continuando a nossa aula, depois dessa reflexão, eu quero lembrar vocês um pouco sobre as cantigas de roda, sobre aquilo que a gente canta enquanto brinca, né? É chamada de música infantil folclórica, é chamada de cantiga de roda, é chamada de brincadeira de roda, enfim, vários nomes nós vamos encontrar. Mas o importante é que a gente saiba que essas músicas, essas cantigas, elas fazem parte da história, né? Por isso é chamada de folclórica, porque o tempo vai passando e elas continuam aí presentes, né? Os nossos bisavós, nossos avós, nossos pais, né? Nossos irmãos, a gente fala de algumas cantigas e é muito comum que as pessoas conheçam. A gente trabalha na escola, né? Desde a educação infantil, as cantigas de rodas, umas são mais comuns no Brasil inteiro, outras são conhecidas mais numa região, menos em outra, mas é importante a gente saber que elas existem, e o interessante é que muitas delas não se sabe quem foi que criou, não conhece o compositor,
né? Nós já sabemos que compositor é a pessoa que compõe a música, a letra de uma canção, né? E muitas das nossas canções populares, do folclore, as cantigas de roda principalmente, nós não temos conhecimento quem são os compositores. Ciranda Cirandinha, por exemplo, né? Atirei o pau no gato. A gente sabe que elas foram criadas para que as pessoas cantassem e se divertissem dentro daquele momento que aquelas pessoas viviam, mas a gente não sabe exatamente quem são essas pessoas. E hoje a nossa atividade, e prestem bastante atenção, porque essa atividade é a atividade de registro que vocês terão que fazer. Primeiro vocês vão ouvir um áudio, é um áudio, tá? O que é um áudio? Vocês vão ouvir, não tem imagem. Então, vocês vão ouvir essa peça que foi tocada por um instrumentista. Ele vai tocar no violão, pontilhar 10 cantigas. 10. Todas elas são cantigas que nós conhecemos, tá? E a partir dessas cantigas que vocês vão ouvir, vocês vão precisar identificar quais são as cantigas que ele está tocando. Ele não fala, ele não canta, ele não diz o nome das cantigas, ele apenas vai pontilhar elas no violão, vai fazer a melodia. Então, essa atividade é uma atividade para exercitar a nossa atenção e a nossa concentração, a audição, né? Estar bem atento àquilo que vocês estão ouvindo para identificar cada uma das canções, tá? E aí depois lá na aula escrita, está explicadinho o que cada turma vai fazer, tá? Cada turma tem uma atividade diferenciada para ser feita a respeito desse áudio. Então, precisa bastante atenção, daí vocês vão registrar lá no caderno de vocês, com data, tudo certinho, conforme a professora colocou lá na aula, tá bom? Então, pessoal, continuando a nossa conversa, a nossa aula aqui, nós vamos falar um pouco sobre a linguagem teatro. A gente já sabe que dentro da arte nós temos 4 linguagens, basicamente. Quem lembra aí? Né? A gente está falando disso desde a educação infantil. Então, nós temos o teatro, nós temos a música, nós temos as artes plásticas ou artes visuais, que nós chamamos, e temos a dança. Hoje, nós vamos conversar um pouco mais sobre teatro, né? A gente vem conversando bastante sobre as artes plásticas, né? As artes visuais, e hoje vamos aprofundar um pouquinho no teatro. Bom, o teatro ele pode ser trabalhado de várias formas, várias habilidades podem aparecer dentro do teatro. Nós temos a questão da dramatização, nós temos a questão dos teatros de fantoche, deboche, a mímica, o teatro de sombras, né? São várias possibilidades dentro do teatro. Hoje nós vamos conhecer uma peça que trata da história da Malala. O terceiro ano já conhece bem, né? Porque nós trabalhamos, enquanto a gente estava nas aulas presenciais ainda no começo do ano, logo depois que nós trabalhamos Nânio, nós trabalhamos com o terceiro ano a Malala. E hoje nós vamos conhecer a Malala através de uma peça de teatro. Então, quem não conhece vai conhecer, e quem já conhece a história da Malala vai conhecer a peça em si, a história contada de uma forma diferente, a mesma história, né? É importante que a gente observe, nós como estudantes da arte, né, tanto vocês crianças como nós professores, quando nós vamos apreciar uma peça de teatro, a gente
além de ser plateia, como a gente fala, né? Ter aquele comportamento de plateia, de respeitar, de estar atento, de prestar atenção, de colaborar com os artistas que estão no palco, com o nosso silêncio, com o nosso respeito. É interessante também que a gente observe aqueles elementos que nós estudamos na escola, né? Que é o cenário, que é o figurino, que é a trilha sonora, né? Os sons que aparecem, que são as expressões, os movimentos, a forma como cada atriz ou cada ator ocupa o palco, se movimenta no palco, as expressões, né? Se são de alegria, se são de tristeza, se ele está conseguindo viver aquele momento mesmo, enfim. Então, nós vamos acompanhar essa peça num teatro maravilhoso, enorme, né? Cheio de tudo aquilo que a gente sonha enquanto amantes da arte. E nós vamos ver também na aula um pouco sobre o símbolo do teatro. A gente sempre vê em todos os lugares propaganda de peça, quando fala de teatro, quando alguém se refere num comercial, né? Ao teatro aparecem duas máscaras, uma do ladinho da outra, geralmente em preto e branco. E tem um porquê disso, tem várias explicações, né, para essa escolha das máscaras como símbolo do teatro. Mas uma delas é a questão de não mostrar o rosto, né? De se colocar atrás de uma máscara, porque isso facilitaria para que os artistas pudessem se proteger naquilo que eles iam dizer, naquilo que eles iam se apresentar. É uma das justificativas. Então, o teatro ele vem lá da época de antes de Cristo, então há muito tempo atrás, era uma cultura, era um povo diferente, mas algumas verdades também não podiam ser ditas assim como hoje, né? Por conta das autoridades, dos poderes, né? As pessoas às vezes dizendo algumas coisas podiam ser perseguidas, e a arte tem muito isso de produzir uma reflexão, de provocar as pessoas, levarem as pessoas a pensar de uma forma crítica sobre alguma coisa que está acontecendo. Será que é isso mesmo, né? Desconfiar de algumas coisas. Então, os artistas usavam a máscara para se proteger, diziam algumas coisas durante os espetáculos e ninguém sabia quem é que estava por trás daquela máscara. Essa é uma das explicações que a gente encontra, que os historiadores colocam. Outra questão é a questão de gênero, que a gente conversa sobre o que a mulher podia e o que a mulher não podia fazer. Lembram lá da história do Mozart, da Nannel? Então, a Nannel não podia ir para os palcos, não podia se mostrar, porque era mulher, e a mulher tinha que ser preparada para casar, né? Então, o que acontece? Os homens que iam para o palco, e eles que podiam apresentar, se colocar, se mostrar. Isso não era coisa para mulher. Então, o que acontece? Os homens usavam máscaras com características femininas, né, para supor, para fazer de conta que eram mulheres que estavam ali, mas na verdade eram homens usando máscaras com características femininas. Então é interessante a gente saber disso também. Bom, pessoal, tendo colocado todas essas questões, para finalizar, eu quero dizer para vocês que tem um passatempo que a professora colocou lá na aula para vocês, mas é um passatempo dentro do nosso conteúdo de arte, que envolve a tecnologia, porque a tecnologia é citada lá no nosso currículo também, é conteúdo para vocês. Então, vocês vão encontrar algumas imagens que
que elas estão em preto e branco, e aí vocês vão tocar nela, e elas, tocar se for no celular, né? Se for no computador, vão clicar em cima, e ela vai mudar de cor. Ela era em preto e branco e vai passar a ser colorida. Mas o interessante disso, além da questão da tecnologia, é vocês acompanharem a mensagem que está junto com essa arte. Ela é uma arte chinesa e é um texto chinês também, por isso vocês vão perceber que na hora que vocês entrarem lá no link, ele vai abrir escrito em chinês, mas tem a opção de traduzir, mas a professora colocou lá na aula escrita o texto já traduzido também, tá? Se alguém achar difícil, não conseguir localizar por um acaso onde traduz ou coisa assim, vocês vão poder ler a tradução, a professora colocou lá. E o texto faz referência aos idosos, aos vovôs e às vovós, né? As pessoas de mais idade, que já viveram bastante tempo, que têm mais experiência. Então, a cultura chinesa tem um respeito muito grande pelos idosos. Então, nós vamos poder renovar em nós essa verdade que a gente já conversou várias vezes, né? Estivemos passando o Dia dos Avós aí no último final de semana, se não me engano, de julho. Acho que é o último final de semana mesmo. Mas, na verdade, todo dia é dia do avô, é dia da avó, é dia do idoso, porque é graças a tudo que eles fizeram e fazem que nós podemos estar aqui, né? Então, esse respeito que os chineses têm, a cultura chinesa tem, nós já percebemos entre os indígenas, nós já percebemos esse respeito também entre os africanos, aquela coisa de sentar, de ouvir os conselhos, né? De dar a preferência, é algo que na cultura chinesa é muito forte, tá? Então, a gente vai conhecer um pouquinho disso também na nossa aula. E para finalizar, então, eu quero fazer alguns lembretes em relação à tarefa. Vocês olhem lá na aula escrita, como eu já falei no vídeo, e cuidem na hora de tirar a foto. Segura o caderno de forma que vocês apareçam e que apareça a atividade com o nome, porque a professora conhece muita gente da escola, sabe o nome, sabe a turma. Mas tem alguns colegas que a professora não conhece pessoalmente, que vieram depois para a escola, quando nós já estávamos nas nossas aulas à distância, né? Como nós estamos fazendo aqui. Então, fica difícil para a professora registrar, o professor tem que ficar fazendo pesquisa para descobrir, né, alguns colegas. Então, se vocês colocarem o celular bem próximo do nome, né, do rostinho de vocês, não precisa aparecer o corpo inteiro, coloca assim, ó, como a professora está aqui, ó, e coloca a atividade aqui assim pertinho, ó, e faz o nome e a turma, tipo, Marcos, quarto A, Sueli, terceiro B, Cláudia, né? Quarto A. Então a professora olha ali, vê a atividade que foi feita, registra a presença de vocês e registra que você realizou a atividade, tá bom? E caprichem, tá? Na letra, cuidado com a letra maiúscula, façam com atenção, vocês vão precisar ouvir o áudio mais que uma vez, né? Não pode ficar adivinhando, né? Tem que ouvir de verdade. E eu espero que vocês mandem umas atividades bem legais, com um sorrisão no rosto. A professora tá com muita saudade de encontrar vocês, de cantar com vocês, de realizar as nossas reflexões, ouvir a opinião de vocês. Eu gosto muito de conversar com vocês e ouvir o que vocês pensam a respeito das coisas. Que pena que esse assunto só a professora está falando e não tem como eu ouvir vocês. Mas quando vocês quiserem mandar um áudio, falar do que vocês entenderem,
Fique à vontade, a professora vai ficar bem feliz. Um beijo e até mais tarde.